Olá, aqui é o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, nós vamos aprender o significado da divisão em partes diretamente proporcional. No nosso exemplo, nós queremos dividir 60 em partes diretamente proporcional aos números 120 e 180. Então, vamos lá à nossa tarefa? Então, queremos mostrar para vocês qual é o significado de dividir um número, no nosso caso 60, em duas partes que sejam diretamente proporcional a esses dois números aí, 120 e 180. Vamos supor que dois sócios compraram um objeto da seguinte maneira. Um contribuiu com 120 e o outro contribuiu com 180. Então, o valor do objeto comprado foi R$300. Somando 120 com 180, vamos achar 300. Observe que quem contribuiu menos, esse primeiro sócio aqui, ele contribuiu com 120. E o segundo sócio com 180, que é igual a 120 mais 60. Eu vou falar aqui para vocês o que eu pretendo mostrar. Observe que o segundo sócio, que contribuiu com 180, contribuiu com o mesmo valor que o sócio número 1 contribuiu, que é 120, mais a metade de 120. Sabemos que a metade de 120 é 60. Observe aí que a soma que ainda continua 300. Isso significa que o sócio número 2, esse sócio aqui de número 2, ele contribuiu com 1,5 o valor que o sócio 1 contribuiu. Então, é justo que na hora que eu for repartir os R$60 entre os dois, é justo que esse sócio que contribuiu 180, ele receba 1,5 a parte que o outro receber. Esse é o significado de divisão em partes diretamente proporcionais. Então vamos lá, continuando o nosso raciocínio, pegando 120 mais 180, cuja soma é 300, vamos dividir esses valores por 2, dividir todos esses valores aí dessa igualdade por 2. 120 dividido por 2 é 60, 180 dividido por 2 é 90 e 300 dividido por 2 é 150. Observe que temos aí uma outra igualdade, porém ela está proporcional à igualdade de cima, diretamente proporcional. Observe aí que 300 é o dobro de 150, ou seja, 150 é a metade de 300. 90 é a metade de 180 e 60 é a metade de 120. Então foi feito uma divisão em duas partes proporcionais a 120 e 180. Só que essa aí não é a resposta, porque na hora que o meu número que eu estou querendo dividir em duas partes proporcionais não é 150. O meu número como nós vimos, o nosso número procurado aí é o 60. Então eu tenho que achar, nessas mesmas condições, aqui no caso eu dividi por 2, eu tenho que achar um número conveniente, que vai dividir, no caso agora, o 60 e o 90, e vou encontrar o resultado da soma igual a 60. Então vamos escolher aqui divisão por 5. Vou pegar, por exemplo, o nosso número 60, dividir por 5. 60 dividido por 5 dá 12. E vou pegar 90 também e dividir pelo mesmo número, tá? Por isso que são diretamente proporcionais. 90 dividido por 5, eu vou achar 18. Então agora nós temos o seguinte, eu tenho que 12 mais 18 é igual a quanto? 12 mais 18 é igual a 30.
Só que aqui, observe, eu não quero a soma 30, eu quero a soma 60. Então, para isso, eu dobro esses valores aqui, ó. Então, 12 vai passar a ser 24, 18 vai passar a ser 36 e 30 vai passar a ser 60. Eu dobrei esses valores, ou seja, diretamente proporcional a 12 e 18, que por sua vez é diretamente proporcional a 120 e 180, os números que foram informados. Então tá aqui, ó. Então eu pegar 60 e dividir em duas partes diretamente proporcionais a 120 e 180, o resultado é 24 e 36. Existe uma maneira, é claro, prática de chegar a essa conclusão, tá? Nós fizemos desta maneira só para mostrar o significado da divisão de partes diretamente proporcional, de dividir um número em parte diretamente proporcional. Então, como fizemos a observação lá no início, observem novamente o que tínhamos falado. Ó. Aqui eu tenho 24 e aqui eu tenho 36, que é o que o outro sócio vai receber, que é o mesmo valor que o primeiro sócio recebeu, ó, 24 e 24, só que com um detalhe. 24 mais a metade de 24. Quanto é que é a metade de 24? Não é 12? Então, 24 mais 12, que dá 36. Então, observe que o sócio aqui, ó, 2, recebeu o mesmo valor que o sócio 1 recebeu, mais a metade, ou seja, 1,5 vezes. Isso que é divisão em parte diretamente proporcional. Essa divisão é matematicamente justa. Então, o sócio, eles vão pegar os R$60 que lucraram com o investimento que fizeram, tá? Compraram algum objeto por 300 e venderam por 360. Então, lucraram 60 e pegaram esses 60 agora e vão repartir entre os dois. Então, é justo que um fique com R$24 desses 60 e o outro fique com 36. Essa é a divisão justa, matemática. De uma maneira prática, para ser bem mais rápido agora, você vai proceder da seguinte maneira. Você vai pegar o valor que você quer dividir, que é 60, e vai dividi-lo pela soma dos dois números, o qual você propôs que sejam proporcionais. Eu quero que seja proporcional a 120 e 180. Então, a soma disso aí, ó, a soma de 120 com 180 é 300. Tá? E a soma de que cada um vai receber é 60. Tá? Eu vou repartir os 60 entre os dois. Então, eu vou dividir 60 pela soma dos dois valores, de 120 com 180. Fazendo a simplificação, eu corto 0 com 0. Observe que temos aí agora, ó, 6 dividido por 6 dá 1. E 30 dividido por 6 dá 5. Então, essa divisão aí, ó, ficou igual a 1/5. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar este 1/5, que foi o resultado da divisão das duas somas, do número que eu quero repartir, com a soma dos dois que eu quero que sejam proporcionais. E vou multiplicar por cada um daqueles valores, tá? Vou pegar 1/5 e multiplicar por 120. Aí eu vou achar a parte do primeiro sócio. E vou pegar 1/5 e multiplicar por 180. Aí eu vou achar a parte do segundo sócio. 120 dividido por 5, nós já fizemos essa conta. E encontramos 120 dividido por 5, encontramos 24. 180 também dividido por 5, já fizemos essa conta. 180 dividido por 5 é 36. Portanto, a resposta vai ficar assim, ó. Um vai receber dos 60, 24, e o outro vai receber dos 60, 36. Observe que 36 somado com 24 dá 60. E esta é a divisão proporcional, é a divisão matematicamente justa, tá? Porém, os dois sócios lá, eles podem pegar lá o lucro deles e resolver por um outro critério, tá? Critério de
irmandade, de bondade. Então você fica com a metade, eu fico com a metade, né? Já que nós lucramos aí, ó, pagamos aí R$ 300 no objeto e vendemos por 360 na mesma hora, ganhamos 60, então tu fica com 30, eu fico com 30. Só que esta não é a divisão matemática. A divisão matemática é 24 e 36. Tá aí a explicação de divisão em parte diretamente proporcional. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se gostou, colabore com o nosso canal, dando um joinha. Não esqueça de dar um joinha, um like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber novas notificações. E aguardo vocês numa próxima aula.